Opa, agora sim, deu uma falhadinha aqui na nossa internet, mas já entrou aqui a nossa live com um assunto muito interessante, como sempre, hoje, um assunto preparado especialmente para você. E a Fabiana vai dar uma boa noite aqui para você. Dá um alô aí, Fá. Olá, pessoal, boa noite. A gente entrou um pouquinho mais cedo, um pouquinho antes das 10 horas. Fabiana, enquanto isso, vai compartilhando essa live, como ela sempre faz, no grupo Mentes Vencedoras, no meu perfil e no perfil dela, certo? Certo. E hoje a gente vai falar sobre algo que incomoda muita gente, o medo, né? Principalmente o medo de errar, tem travado muitas pessoas. A gente, enquanto a Fabiana vai compartilhando lá na página dela, no perfil dela, no meu perfil e no grupo Mentes Vencedoras, eu aproveito aqui para fazer uma horinha enquanto o pessoal vai chegando, porque o pessoal programou para as 22 horas. O que acontece aí? Talento. Ah, talento. Olha, a Fabiana é muito talentosa realmente, né? Tem um talento muito grande. Ela está aqui comemorando, feliz, né? Com o talento que ela tem. Eu perguntei, o que está acontecendo aí? Ela, talento, né? Talento. É muito talento, né? Muito. Mas por enquanto aqui, vamos esperando, o pessoal está programado sempre para as 22 horas, a gente entrou um pouquinho mais cedo, como eu não assisto, olha lá, apareceu o primeiro olhinho, tem primeiro olhinho aqui, já tem um zoinho aqui olhando para mim, o zoinho sumiu, a pessoa está entrando, ficou com vergonha. Não sei, eu não assisto novela já, sei lá, décadas, né? Sei lá. Acho que a última novela que eu lembro de ter assistido para valer mesmo foi Roque Santeiro, em 1985, gente, só para ter uma ideia. Né? A maioria aí que acompanha nosso trabalho não era nem nascido. Mas... De vez em quando eu pego você no Netflix assistindo os episódios. Netflix, o Roque Santeiro? É, não é lá que tem umas novelas lá que você doido, entra lá? É, sim. Novela? É. De jeito nenhum, que tinha no Onde Canal você- Viva, que tem as coisas antigas. Canal Viva, TV por assinatura, não tem nada a não ver com é do Netflix, não. E você que está olhando aí para mim, só tem uma pessoa que entrou até agora aqui, o pessoal está esperando às 22 horas, a gente entrou um pouco antes para já deixar tudo pronto para começar o assunto às 22 horas. Quem é você? Dê uma boa noite aí pra gente. Como é que é? Já compartilhou aí, Fábio? Agora já, só não foi esse. Vamos lá, tomar minha caipirinha, água com limão. Ó, apareceu uma Ricardo. curtida. Ah, Selma, Selma. boa noite, Selma, tudo bem? Agora tem 2 olhinhos, o pessoal está começando a chegar aqui. Pois é. Tá Aqui começando no a nosso chegar no marcado. encontro marcado. Daqui a pouco vai ser igual a Fátima Bernardes, né? Encontro marcado. Ó, só que a nossa é 22 horas, Não, né? não é encontro marcado. Sei né? lá, encontro com Fátima Bernardes, sei lá. É. Que é encontro com o casal Mentes Vencedoras, Tem encontro Luciano marcado, e né? Fabiana, encontro marcado mesmo. E já tem 3 zoinhos, agora vai aumentar o zoinho, vai começar a publicar aí. A Michele, boa noite, casal, boa noite, Michele, tudo bem? Forte abraço aí para vocês. Para a Fabiana ainda não apareceu. Que horas são aí no seu relógio, horário oficial de Mentes Vencedoras? Iraí acabou de entrar, seja bem-vindo, Iraí. Que horas são aí no horário oficial de Mentes Vencedoras? Aqui 9h56. 21h56, 4 minutos para iniciar, mas a gente já vai iniciar. Então vamos lá. Primeiro, recadinhos do coração. Iraí mandou um coração enquanto eu falei recadinhos do coração. E cada coraçãozinho que você vai clicando aí, gente, aparece aquele monte de coraçãozinho passando. O Facebook começa a entregar mais esse vídeo para mais pessoas. Então, se você acha que é um tema interessante para levar para mais pessoas, mande aí as carinhas de alegria, coraçãozinho, manda brasa, tá ok? E aí você que está aí no grupo Mentes Vencedoras, assistindo a live, você que está assistindo pelo perfil da Fabiana Max ou pelo meu perfil, vem para a página, vem para cá, vem para interagir comigo em tempo real, para a gente bater essa prosa, esse papo legal, não é verdade, Fá? É isso aí. E se você já está na nossa página, na minha página aqui, e ainda não curtiu a página, vai lá, ó, é rapidinho, ó, clique, deixa a sua curtida. Luana, oi Luana, tudo bem? Luana que fez aniversário ontem, né? Verdade, né? Verdade, boa noite. Pessoal, foi ontem o aniversário da Luana, mas dá para parabenizá-la já, nesse momento, Verdade. ela merece, está sempre conosco Parabéns, aqui. Luana. Parabéns, Luana, muitos anos de vida plena de saúde, realizações, felicidade, enfim, o melhor da vida para você. Então vamos lá.
Você que está aí na... Olha lá. A Iraí, tô aqui acompanhando vocês. Show, fantástico, Iraí. Ter a sua audiência aqui é fantástico pra gente. Você é muito querida, sinta-se em casa. E o que acontece é assim, deixa a sua curtida na página, porque dia 15 de fevereiro, o que vai acontecer com o meu perfil? Vai sumir. Puf! Você vai procurar o Luciano, quer ver o vídeo do Luciano? Não tem mais Luciano, porque eu vou acabar com o meu perfil no dia 15, eu vou interagir com você aqui na página. Então você que está no grupo Mentes Vencedoras, no perfil do Luciano e no perfil da Fabiana, vem pra cá, ela deixou o link aí para você só clicar, clique e vir pra cá interagir comigo. Beleza? Recadinho dado, vamos começar a prosa? Vamos. Então, tá contigo, você pergunta, se eu souber eu respondo, se eu não souber eu digo que não fez. Que não sabe. Exatamente. E vai a caipirinha de água com gás e limão. Bom, a gente vai falar sobre o medo de errar, né? O que tem travado a vida de muitas pessoas, né? Certo. Bom, como podemos lidar com esse medo de errar? Que muitas vezes a gente deixa de dar um passo justamente pelo medo de errar. Qual foi a pergunta? O que a gente pode, como a gente pode lidar com isso, né? Porque isso acaba travando a gente em alguns pontos. Por quê? Uhum. Porque as pessoas deixam de dar mais um passo, às vezes, pelo medo, ela se estabiliza. Ok. Então não deixa ela ir pra frente. Vamos por partes, Vamos. né? Como diria Jack, o estripador. Vamos por quieto. partes. Ai, Não é o caso aqui. Então vamos por partes. Primeira coisa, o que é o medo? Sim. O medo é uma emoção básica que nós temos, né? Segundo a PNL, nós temos aqui as 5 emoções básicas, o resto é tudo sobre submodalidade dessas 5 emoções básicas, que é o que forma um acrônimo chamado TRAMA. T de tristeza, R de raiva, A de alegria, M de medo, A de amor. Então nós temos a nossa trama na mente inconsciente. O medo é uma emoção básica que serve como um mecanismo de proteção para o ser humano. Esses dias a gente, dentro de uma terapia aqui conosco, uma pessoa com uma fobia enorme, um medo enorme de barata, desproporcional, nós fizemos aqui uma ressignificação do que era a barata para essa pessoa, que parecia um monstro enorme, e ela descobriu que a barata tem mais motivo de ter medo dela do que ela da barata. Verdade. E quando aconteceu isso, uma preocupação que eu tive. Esse medo é muito importante para te proteger. Então, eu fiz questão de manter nela ali o medo do escorpião, da aranha, da lacraia. Porque se você tem ausência de medo, você tem um risco muito grande de morte, um risco muito grande de se ferir, um risco muito grande de adoecer. Então o medo é fundamental. Agora, o que acontece? O medo é um mecanismo de proteção. Como todo mecanismo que sai do controle, o fogo não é um mecanismo que o ser humano tem para cozinhar os alimentos, para fazer uma série de benefícios? Sim. E quando ele sai do controle, o que ele se torna? Perigoso, né? Um incêndio. Um incêndio é perigoso. Aí é perigoso. Exatamente. Aí não é necessário mais. Não é necessário mais. O incêndio não é necessário, mas o fogo sob controle é necessário. Sim. O medo desproporcional é um incêndio dessa emoção, que trava a pessoa no momento que ela deveria se lançar ao desafio. Sim. O medo sob controle é fantástico. Se você não tiver medo, você vai pular de um avião sem paraquedas. Você não tem medo. Então você está correndo um sério risco. Mas o medo sob controle é fundamental. Agora, quando o medo vira um incêndio, ele torna ali algo desproporcional, por exemplo, o medo de falar em público. Qual é o risco de se falar em público? Não tem risco nenhum, né? Mas a maioria das pessoas tem medo. Tem algo racional nesse medo? Não. É só emocional. Mas tem gente que nem quer ir lá na frente para falar. E outros vão, tem coragem de ir, mas chega lá na frente e trava. Vamos entender o que acontece com o medo. O medo ele não é gerado na fase adulta. O medo é gerado na infância. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela tem um determinado trauma em relação a um determinado assunto, ela adquire um medo. Por exemplo, medo de errar. O que leva ao medo de errar? De repente, uma situação de exposição,
onde a pessoa errou e foi chamada de orelha seca, de burro, na frente de diversas risada, pessoas, né? que deram risada lá na escolinha. Ou levou uma bronca da mãe porque cometeu um erro na frente de diversas pessoas, que gerou ali naquela criança um trauma. Né? De repente, uma punição desproporcional na infância em relação ao erro cometido inocentemente. Sim. Isso daí a pessoa nem lembra às vezes o que aconteceu no evento, mas esse medo fica lá, incubado na mente inconsciente, pronto para emergir a qualquer momento em que algo parecido, aquele fato original, aquele evento que gerou esse trauma, quando acontece algo parecido, esse medo vem à tona e trava a pessoa. É a mente inconsciente fazendo o quê? Tentando proteger a pessoa para não sentir aquilo que ela sentiu em algum dia da vida dela. Sim. E aí trava a pessoa. Só que esse mecanismo de proteção está como se estivesse com um termostato desregulado. E ela ganha uma proporção muito grande travando a pessoa. O que gera um medo? Então vamos entender o que gera um medo. Primeiro, uma falta de conhecimento, medo de errar. Falta de conhecimento necessário sobre o assunto. Aí a pessoa fica insegura. Sim. Qualquer pessoa vai ter insegurança quando ela está abordando algo que é algo que ela não tem domínio. Então, medo a gente vai sentir mesmo, sempre. O medo de errar, ele é gerado, por exemplo, por falta de conhecimento sobre um determinado assunto. Se você não tem conhecimento suficiente, você fica confortável? Não, de jeito nenhum. Não fica confortável. Então, ali você já começa a ter um medo de errar. Sim. Outro fator que gera o medo de errar é a falta do autoconhecimento. Por que esse medo tomou uma proporção? Se eu não tenho autoconhecimento, eu não consigo entender o que aconteceu no meu passado que gerou esse medo desproporcional que trava as minhas ações. Tá certo? Sim. Então, falta de... Ok, voltei aqui, uma pessoa tentando ligar para mim bem nessa hora, tá certo? Mas já estamos aqui de volta. Então, voltando a falar. Falta de conhecimento, a falta de autoconhecimento e a falta de prática, porque não basta você ter conhecimento. Por exemplo, uma pessoa que vai numa aula teórica na autoescola, ela tem conhecimento? Não. Tem conhecimento. Ela sabe as leis de trânsito, ela tem conhecimento. Não sabe assim, ao pé da letra como está ali, mas ela tem noção. Ela Sim. adquiriu conhecimento. Sim. Aí o que acontece nas aulas práticas? Ela vai praticar aquela teoria que ela aprendeu. Sim. E depois das aulas práticas, ela só vai adquirir a competência sobre o assunto que vai eliminar o medo de dirigir, por exemplo, na repetição. Então ela vai dirigindo, adquire uma prática, uma habilidade, e aí o medo se vai. O que acontece? Se você tem conhecimento sobre o assunto, se você tem autoconhecimento, entende por que você sente um desconforto ou como reverter, se você sabe a origem, você já começa a saber como ressignificar isso daí. E se você tem a habilidade que advém da repetição, você fica seguro para exercer determinada atividade, função, que vai diminuir o seu medo de errar. Uma coisa é o frio na barriga. Aquela... Uau. Toda vez que eu vou falar em público, gente, toda vez que eu vou ministrar uma palestra, ministrar um curso, eu sinto esse friozinho na barriga. Até começar. Aí quando entra na minha prática, que eu estou na minha área, o negócio deslancha e acontece o que tem que acontecer. A Bruna dando boa noite aí, pessoal chegando, né? A Cida. Cida, que mais? Luciano da loja. Luciana lá da loja. Legal, Boa legal, muito noite. bom. A Cida colocou aqui que concorda com o que você está falando. Opa! E, gente, seja muito A bem-vinda. Luana também, concordo plenamente. Luana também. Então, o que acontece? Quando você entende todos esses fatores, quando você elimina esses fatores que minam a tua coragem para exercer algo e dá um novo significado a isso, a tua vida começa a destravar e a deslanchar. E quando ela destrava e deslancha, gera-se ali uma autoconfiança que faz com que a pessoa se lance a desafios. Certo? Marcelo Seito, seja bem-vindo. Boa noite, amigo. Um abraço para você e para a esposa, para a filhinha.
Então, é importante a gente entender isso daí. O medo de errar está ligado a questões do passado, falta de conhecimento, falta de prática, falta de repetição naquilo que se aprendeu. Mas quando somos bebezinhos, já vi muito bebezinho fazer isso. Não sei se é medo, depressão que dá, que é. Quando você vai dar banho, ele agarra, ele segura. Sim. Quer dizer, a gente já nasce com esse instinto de medo, de O bebê, se proteger. basicamente, ele tem dois medos. É o medo de cair. Medo de cair e o medo... Agora eu não me lembro o segundo medo. Depois eu vou lembrar. Que já nasce mesmo, já nasce então. com esse medo, que é o mecanismo básico de proteção, que é passado pelo DNA. Por exemplo, você pega um macaquinho, Sim. filhotinho, ele já nasce com medo de cobra. Uhum. Já nasce com medo de cobra. Né? Cobra é um predador na natureza dos macaquinhos. Sim. Então, de onde vem esse medo? Se ele nunca viu um macaquinho ser picado, se ele nunca foi picado por uma cobra, de onde vem esse medo? Vem pelo DNA. Sim. É o mecanismo primário de proteção. Sim. Tá certo? O que a Bruna disse aí? Ela colocou aqui, ó, Luciano, como você já sabe, eu tenho síndrome do pânico. O meu maior medo é de ficar doente, ter algo grave. Eu acho que o meu medo vem relacionado aos meus filhos. Medo de acontecer algo e deixar eles. Uhum. Ok. O que acontece é o seguinte, Bruna. Vamos lá. Agora a gente vai entrar num ponto importante. Eu adoro a participação da Bruna. Porque a Bruna levanta questões tão importantes que servem para tantas pessoas. E, aliás, a Bruna tem uma experiência muito grande com a Sandra Mendonça, porque elas criaram grupos de auxílio a pessoas que têm síndrome do pânico, depressão, né, ansiedade, enfim, distúrbio de ansiedade. E aí, transtorno de ansiedade, melhor dizendo. Olha lá, teve uma época, diz aí? Que meu maior medo era de perder meus filhos. Tinha uma sensação de que algo de ruim com eles. Acho que ela não colocou. Algo ruim de acontecer Poderia com eles, acontecer né? algo ruim com eles. Ô Bruno, o que acontece é o seguinte, então agora vem a situação que a Bruna levantou e deu oportunidade para a gente falar muita coisa aqui. E eu vou na contramão, tá, gente? Eu sempre estou na contramão das correntes, né? Eu sou o boi no caminho oposto da boiada. A boiada está indo para o matador e eu estou indo para o pasto. Eu vou na contramão. Primeira coisa, fizeram você acreditar que você tem uma síndrome do pânico. E eu estou repetindo isso daqui toda a live. O que a tua língua diz, a tua mente diz amém. Quando você diz, eu tenho síndrome do pânico, você está reforçando aquilo que seu psicólogo ou seu psiquiatra disse para você um dia. E com certeza você está tomando medicamento porque ele receitou medicamento para você. Né? E eu já falei isso numa outra live, que o profissional que manda medicamento desnecessariamente, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que elas passam pelo profissional, pelo psiquiatra, psicólogo, é receitado medicamento. O medicamento seria em que situação? Repetindo aqui. Quando a pessoa está na iminência de um suicídio. Aí você equilibra a produção de neurotransmissores, que vão dar um equilíbrio emocional, para você entrar com terapia. Se isso daí acontece em 15, 20 dias, para você retirar o medicamento, não gerar dependência do medicamento. Se faz mais de 15, 20 dias que você está tomando o medicamento, Bruna, eu, no seu lugar, trocaria de profissional e iria para um profissional terapeuta. O que é um terapeuta? Aquele que cuida de pessoas. Aquele que cuida de você. Tá certo? Porque é muito fácil. Eu digo para você que você tem uma síndrome do pânico, e eu já fui diagnosticado com síndrome do pânico, saí sem medicamento e saí com autoterapia. Tá certo? Então eu sei do que eu estou falando. Eu fui diagnosticado com depressão, síndrome do pânico. E aí o que acontece? Se você acredita nisso, você abastece o profissional, porque você nunca vai ter alta. Dizem que depressão não tem cura. Lógico que tem. Total. Tem total. Mas toda vez que você repetir para você que você tem síndrome do pânico, o bicho pega. Toda vez que você repete para você esses medos que não tem um fundamento lógico para senti-los, você está reforçando aqui uma rede neural de que esse medo existe e de que você é prisioneira dele.
Então, primeira coisa, muda essa linguagem, que essa linguagem muda o teu foco. Olha lá, faz 5 meses nessa nova fase agora, mas em total faz 6 anos. Pois é, 5 meses tomando medicamento, 6 anos tomando medicamento. Está fazendo terapia? Muitas pessoas falam para mim que estão tomando medicamento. Está fazendo terapia? Não. Ou seja, não está fazendo nada. Porque o medicamento só mascara o problema. O medicamento, ele não permite, a pessoa vira um zumbi, muitas vezes, não permite que a pessoa possa compreender essa dor que ela está sentindo, para ela poder aprender a lidar com essa dor, com essa frustração, se livrar disso daí, se livrar desse medo, se livrar desse pânico. E quando a pessoa está no medicamento, ela está, além da inflamação em todo o sistema digestivo que a gente já falou aqui, ela está bloqueada para o autoconhecimento. Ou seja, o problema vai persistir, porque a causa está lá. O remédio só está tratando do efeito e esculhambando, né? Gerando doenças no sistema, no corpo. Além da mente, aí o corpo vai ficar doente. Aí entra no ciclo. Quando entra nesse ciclo, o profissional ganha dinheiro, a indústria farmacêutica ganha dinheiro, e aí você vai, hospitais ganham dinheiro, tá certo? E o negócio, você abastece uma indústria que fatura $1 trilhão por ano ao redor do mundo. A Bruna falando que faz 5 meses de terapia. Pois é, eu não sei qual é o profissional, inclusive eu estava agora num grupo de coaches, né, que eu participo, são vários coaches ali, e ideias que são trocadas, e a pergunta foi feita, foi o seguinte: se um coach oferecer terapia para você, saia correndo, procure um psicólogo formado, tal. Gente, tem psicólogo que vai dar pulo com o que eu vou falar aqui, eu já respondi isso lá no grupo do WhatsApp. Fabiano está olhando assim para mim, ó. Vou falar assim. Mas é verdade. Psicólogos estão tentando proibir que qualquer um que não tenha formação em psicologia possa aplicar a terapia com hipnose. Eles não têm competência para trabalhar na formação deles com hipnose, porque eles são resistentes à hipnose e não querem que ninguém trabalhe com hipnose, porque quem trabalha com hipnose consegue ir lá no ponto do problema, né? Hipnose terapêutica, vai lá no ponto do problema e ressignifica em 3, 4, 5 sessões, né? Em média, quando na verdade um psicólogo demora aí anos, às vezes, para fazer um trabalho de ressignificação com a metodologia arcaica que se mostra nessas faculdades mequetrefes pelo Brasil afora, né? E é mequetrefe mesmo, se não gostar, tá certo? Tem muitas faculdades, a maioria são de péssima qualidade, são mais instituições que estão preocupadas em lucrar do que dar uma boa formação, tá certo? E falo mesmo quando eu sou chamado para uma faculdade para ministrar uma palestra, se não quiser me chamar, não chame mais, não tem problema, não tem problema. Mas a maioria das faculdades, essas pagas, são mequetrefes mesmo. E aí dá uma formação péssima, a maioria dos psicólogos não compreende. Eu estava falando ontem, na nossa reunião com o Marcelo Nicolau, nosso amigo da Hipnomais, que é parceiro do Mês Vencedoras. Na nossa conversa a gente chegou à conclusão: psicólogo, a maioria deles, aqueles que não se atualizam, por exemplo, com PNL, com coaching, com hipnoterapia, a maioria deles não entende o funcionamento da mente humana. E isso está gerando uma frustração que eles estão querendo proibir, tá certo? A pessoa que não tem o diploma de psicólogo de atuar com terapia. Mas eles mesmos não atuam porque eles não têm competência para isso. A maioria, não aqueles que se atualizam. Inclusive, em alguns cursos que eu fiz, quem travou o negócio foram os psicólogos que não conseguiam acompanhar o resto da turma. Nessa área onde você entra realmente na estrutura da mente humana de verdade, com os novos conhecimentos da neurociência do comportamento humano. Mas aí, Bruno, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: eu não conheço a profissional que te acompanha, mas eu garanto o seguinte: se você estivesse fazendo realmente um tratamento com uma pessoa que tem o conhecimento da importância de não se tomar medicamento e de como fazer uma ressignificação verdadeira lá no ponto com hipnose, você não estaria mais tomando medicamento. Eu garanto isso, e nós temos várias pessoas que passaram aqui com trabalho conosco e que se livraram de medicamento. Diz aí, Fábio, o que ela disse? Ela colocou aqui: com o medicamento me sinto meio anestesiada, um pouco fora da realidade, cabeça aérea, muito ruim também com os medicamentos, porque sinto que não consigo viver a realidade. Exato. E com isso não vivo com alegria a minha vida. Exato. Exato. Você está prisioneira. Tiraram você de uma, vamos dizer assim, de uma dor, de uma cela, e colocaram você na cela ao lado. Você não saiu da prisão.
Tiraram você de uma dor emocional, colocaram você numa dor da prisão do medicamento, onde você não consegue desenvolver as suas relações intrapessoal e interpessoal, porque você está dopada 24 horas por dia praticamente. Ou seja, eu já falei isso numa outra live, quem lança a mão somente de medicamento não está querendo ir pela via fácil, não está querendo trabalhar como um terapeuta deve trabalhar. Porque dá trabalho a ressignificação. Sim. Às vezes você vai para um lado, não é aqui, você vai para o outro, não é aqui, você vai fechando portas. Mas o que acontece? O que a formação na faculdade diz? Taca remédio. Taca remédio. Essas formações são mequetrefes em grande maioria, tá certo? E a minha língua está coçando para citar algumas faculdades, tá? Mas eu não vou citar por enquanto. Agora, não sei se até o final da live eu não cito algumas faculdades mequetrefes que só estão prestando de serviço à população, com essa formação pífia que ela oferece. O que mais fala? Michele colocou aqui. Sim, eu também tive ataques de pânico e saí sem medicamento, com autoterapia. Okay. Inclusive no Power Evolução, meu corpo tentou me sabotar. Creio que para que eu não enfrentasse o que eu estava passando. E tive uma crise leve durante o primeiro dia, mas no outro dia estava muito bem. Porém, hoje com meus estudos, justamente por medo de errar em minhas provas, medo de fracasso por questões da minha infância e juventude, a ansiedade fortíssima ainda anda me visitando. Por isso o tema hoje veio muito a calhar. Legal, Michele, ótimo. Gratidão também por sua participação. Veja bem, uma das pressuposições da programação neurolinguística PNL é o seguinte: não existe fracasso, o que existe é um resultado obtido que é um feedback da comunicação que você manda para o mundo. Então, se esse feedback, que é um sintoma indesejado, se esse é o feedback que você está recebendo, e ela está na página ou está em outro canal? Está na página. Está na página, legal, muito bom. Se esse sintoma, né, que é um feedback da comunicação que você emitiu, se ele está te incomodando, basta você mudar a comunicação que o feedback muda. Sim, sim. Tá certo? Você mudou isso daí, muda o feedback. Então, quando você muda os seus padrões de comportamento, de comunicação, o seu padrão de feedback muda e o seu padrão de escolhas muda, o seu padrão de resultados muda e o seu padrão de vida emocional muda. O medo, ele é muitas vezes um retorno daquilo que a gente emite. Sim. Tá certo? Ela mesmo falou que o corpo dela quis sabotá-la e tal. Sim. Existe um programa padrão a ser trabalhado. O que é ansiedade? Ansiedade é muitas vezes o medo, né? É foco demais no futuro, medo de que as coisas deem errado. Medo de que as coisas não aconteçam. Medo do fracasso, mas o fracasso não existe. O que existe é um feedback da comunicação que eu enviei para o mundo. E esse feedback pode ser mudado de acordo conforme eu vou mudando a minha comunicação, esse feedback é mudado. Fala aí. O Dauro. Olá, Luciana e esposa. Olá, boa noite. Olá, vai uma aguinha com limão, uma aguinha com gás deliciosa. Tá de todo dia, né? Sim. Estou por aqui assistindo quietinho por enquanto. Mande um abraço para o meu amigo que está assistindo junto comigo, Lucas Araújo. Lucas Araújo, aquele forte abraço para você, quebra a costela, para você, para o Dalmi, para todo mundo aí que está acompanhando o nosso trabalho. Gratidão por sua audiência, é por você tudo isso, não é verdade? Qualquer dúvida ou qualquer coisa a acrescentar, exato. Aliás, gente, o Dalmi, né? quando participa também, né? Esse pessoal Agrega maravilhoso, muito, agrega né? muito com as perguntas dele, tudo. Ontem foi show de bola falando sobre física quântica, né? Foi mesmo. Nossa. Mas, então essa questão que a gente fala e eu bato pesado mesmo, quando eu posso falar, por exemplo, da psicanálise. A gente fez ali o curso de formação. Sim. E, gente... fala aí, o que é? Opa, também estamos aqui? Opa, também estamos aqui, eu e a Rafa. Olá, Binho e Rafa, aliás, né? O Binho, gente, é irmão da Fabiana, a Rafa é a esposa dele, que pra gente também é uma irmã, meio filha, meio tudo, né, Fá? Meio tudo, um pouco meio de tudo, cada um coisa. pouquinho de cada coisa. De sábado para domingo ficamos aqui na madrugada jogando pôquer, né? Tô aprendendo com ele, que é profissional do negócio, né? Pois é, quase vimos o sol nascer, né? Quase vimos o sol nascer jogando pôquer. Eu nunca tinha jogado esse negócio e gostei da coisa, sabe? Divertido. Mas legal.
E o que Nem ficamos com medo, né? Nem ficamos com medo. Enfrentamos logo os caras. Enfrentamos Fazendo, fomos medo. encarando. Pois é, e a Fabiana deu all-in ali, Dei ganhou a sem ficha medo. de todo mundo, foi sem medo. Eu nem sabia o que eu tava fazendo e dei all-in e ganhei. Tá vendo? Quando ela não teve medo nenhum, foi quase suicida, perdeu o jogo. Tem que ter o medo, tem que ter o medo, mas Tem que não o medo ter. fora de controle. Então, gente, veja bem, se você está fazendo um tratamento com um terapeuta, o terapeuta é aquele que cuida de pessoas. O terapeuta que manda você para o medicamento, ele não está cuidando de você. Ele não está cuidando de você. Ele é igual aquela mãe que é o seguinte, dá alguma coisa lá que não presta para o filho ir brincar, para não dar trabalho. Tá verdade. certo? Delega para o medicamento aquilo que deveria ser função do terapeuta. Sim. E aqui a primeira coisa que eu faço é o seguinte, procura quem receitou esse medicamento para você e pede para ir baixando a dosagem, porque eu não sei se a pessoa está dependente já do medicamento, vá baixando a dosagem até ser eliminado. Mas eles põem um medo, né, nas pessoas, que muitas vezes elas estão se sentindo bem, querem parar com o medicamento, e eles põem aquele medo de, não, você não pode parar. Vemos o caso que ficou público aí da Sueli, que fez um Sim. trabalho aqui conosco, estava há anos tomando antidepressivo, e aí a Sueli pegou e ela viu não a necessidade de parar, mas viu que não tinha necessidade de continuar mais com o medicamento, já tinha ressignificado, parou com o medicamento, cetralina, essas porcarias todas, e é porcaria mesmo, parou com essas porcarias, e aí quando voltou na psiquiatra, o que ela falou? Não, Imagina, você tem não que pode voltar. parar, Tal. volta agora, é assim, Pois é. né? Ela nunca Pessoal, mais voltou, volta agora. nem com medicamento, nem para psiquiatra. Gente, eu acho que os profissionais têm que realmente fugir da via fácil. Eu digo isso sempre, se atalho fosse bom, não seria atalho, seria caminho. Sim. Medicamento é atalho, é porcaria. O que resolve é a terapia, a ressignificação, é mudar lá dentro a visão que a pessoa tem do fato. O significado que ela tem do fato, a interpretação que ela dá para um fato, e essa interpretação desproporcional que gera esses traumas, síndrome do pânico, fobia, tal. Tudo é resolvido com terapia, Sim. sem medicamento. Medicamento é só quando a pessoa está na iminência do suicídio. Sem medicamento e muitas vezes, muitas não é, né? Bem mais rápido, né? Porque é mais eficiente. Sim. O remédio só está camuflando. E ali não, você vai estar tratando mesmo. O único caminho é Sim. terapia. Medicamento gera doença, e gera dependência, e gera escravidão. E tiram sua vida, né? Porque eles não vivem. Todas, agora a Bruna me falou aqui, não tinha uma vida feliz, não tinha. Você fica, que a gente ouve a maioria que chega aqui e fala, né? Que só quer dormir, não tem vontade de fazer nada, fica meio leda. É essa palavra que a gente ouve aqui, eu fico leda o dia inteiro, não sei o quê. Então você não tem vida. Sim. Isso chama-se remédio? Mas o problema é o seguinte, o Ronald Zancan, que é o doutor que eu sigo, estudo o trabalho dele, que foi através do trabalho dele que eu me livrei da diabetes, né? O que acontece é o seguinte, o Ronald, ele deixa claro que essa questão de doença, de tudo, não tem sentido. É a baixa da saúde que acontece. Você recupera a saúde, seja onde for. Como que você recupera a saúde do corpo emocional? A gente falou dos 4 corpos ontem. Sim. O corpo emocional você recupera a saúde com autoconhecimento que gera inteligência emocional. Sim. Não adianta qualquer outro caminho, gente. Remédio só serve para inflamação. Inflamação no seu organismo, que esculhamba com você. Ela tem uma química que é uma composição que não existe na natureza. Então, seu corpo não foi preparado para lidar com essa composição molecular. Como ele não foi preparado, ele vai sobrecarregar-se para poder quebrar o que tem que ser quebrado nessa molécula e fazer o direcionamento lá. Isso gera inflamação. Aqui a Bruna colocou, mas eu tenho medo de parar com os remédios e voltar a ter crises fortíssimas que tinha. A sensação de morte é muito forte. Deixa bem claro aqui que nós não estamos falando para ninguém parar, né? A gente fala, até mesmo quem não você me atende, responsabilizo. até mesmo quem você atende, você não fala para parar. Você Exato. faz todo o trabalho e a pessoa, se quiser, ela faz um teste. Exato.
Exato. Né? Então, Agora, assim, ela tem que primeiro ressignificar, não é só parar o medicamento. o que acontece é assim, a pessoa que passa por um trabalho aqui conosco, ela faz um teste porque ela se sente segura. Sim. Ela está tendo um trabalho eficiente e tal. Então, se você tem um terapeuta que vai te acompanhar e fazer por você aquilo que ele deve fazer, você vai se sentir segura sim. Tá? Porque quando bater a crise, nós tivemos um caso hoje de uma pessoa que estava super bem após a última sessão que passou com a gente e acordou na segunda e não estava legal. Sim. O que eu fiz? Tava com o horário ali, tinha um horário apertadinho ali, entre Uma hora. uma hora. Corre pra Cortei, cá. corre pra cá. Uhum. Correu pra cá. Quando chegou, o que foi feito aqui? Todo um trabalho com hipnose de ressignificação. Pessoa, nossa, então foi isso. Descobriu qual que era a origem, mudou. E aí, volta pra gente trabalhar outros pontos depois. Saiu toda feliz. Exatamente. O João, grande Luciano, agora deu tempo de acompanhar a live, excelente como todas. Nos veremos sábado, né? Sábado Legal. estaremos juntos. Que é o João JP? É, João, olha aqui, ó, coração batendo forte aí com a tua presença. Pessoal, vou só falar uma coisa, né? O João é um hipnotista, hipnólogo sensacional. Fantástico. O trabalho dele é maravilhoso. Seja muito bem-vindo. Estaremos juntos, né, na especialização no final de semana, no carnaval inteiro. Vamos lá. Rogério dando boa noite pra gente, Rogério Belo. Olá, Rogério, seja bem-vindo. Ó, Dalg, pelo que eu estudei, os remédios neutróficos, eles geram decompensação. Eles aumentam a produção da dopamina. Porém, esse aumento faz com que o neurônio receptor, fagocite, destrói receptores de dopamina. Aí sempre precisa de uma dose mais forte. Peraí, tem mais. Deixa eu achar aqui. Dose mais forte, porque a quantidade de dopamina que o seu corpo gera, do que o seu corpo gera, não é mais suficiente para excitar todos os receptores neurais do neurônio receptor. Ou seja, os remédios é um artifício de doses maiores e depressões mais profundas quando não se utiliza o medicamento. Perfeito. E a Bruna colocou aqui: sim, Fabiano, o próprio médico já diminuiu a dose do remédio, mas o medo é muito grande de voltar. A Silvia colocou boa noite pra gente. No caso da Bruna aqui, que boa noite, vejo, Silvia. Ela, na verdade, ela gera um trauma nela. É mais um trauma, né? É mais um trauma para ser trabalhado. Nem ela quer que o médico tire dela. Exato. A Bruna, ela tá com medo de sair da cela. O médico está falando, ó, tô com a chave aqui, vou entregar o cadeado, eu vou pôr por dentro da cela, vou deixar a chave com você. Ela não quer abrir o cadeado. Exatamente. Porque em algum momento disseram para ela que isso não tem cura, que tem que ser acompanhamento pro resto da vida, com medicamento e etc, etc. E gerou-se ali uma dependência dessas porcarias chamada medicamento antidepressivo, enfim, todas essas porcarias. Já em relação ao Dalg, fantástico que ele colocou, é pura realidade. E aí tem uma coisa, como que funciona? As pessoas pensam que, por exemplo, a serotonina, vamos lá, 2 neurotransmissores, dopamina, serotonina. Dopamina é aquele negócio da montanha-russa, tal, ou quando uma pessoa tem um vício em compra, comprou, dopamina, a pessoa usou uma droga, dopamina, bebeu alguma bebida com álcool, dopamina, bebeu Coca-Cola, dopamina, comeu doce, dopamina, e aí vai, aquele negócio na hora ali, intenso. Estou explicando Dalg de uma forma bem simples para o pessoal que é leigo poder entender. A serotonina é aquela paz interior, ela gera aquela calma, aquela tranquilidade e tal. Tem alguém aí que gostou aí da explicação aí. Botou umas carinhas dando risada aí, eu acho. Não, é a Bruna, colocou um monte de carinha chorando. Ah, chorando? Chorando. Aqui é pequenininho, pra mim tava rindo. Então começa a rir com a minha falha aqui, Bruno, e tudo passa, tá? Pronto, agora já vi. Pronto, já pode rir. E aí, o que acontece? Né? As pessoas não sabem que a serotonina que traz essa paz, essa tranquilidade, acho que é gerado na mente. Não. O que gera a serotonina, que traz essa paz, é um órgão chamado intestino. E aí o que acontece? O medicamento, quando é ingerido,
joga o ânimo lá para cima, dopamina. A dopamina traz junto uma produção de serotonina. Só que esse medicamento não gera inflamação no sistema digestivo? Sim. Todo o sistema digestivo, gente. E aí começa a inflamação no intestino. O intestino ele produz a serotonina que chega até o cérebro e é captado pelos peptídeos. E gera a sensação de paz, de bem-estar, que está tudo ok. Se inflamou o intestino, né? Porque dá dopamina, ai que legal. E aí vem aquela tranquilidade que a medicação traz. Só que está inflamando o intestino. Inflamando o intestino, chega uma hora que um órgão inflamado ele vai trabalhar como deve trabalhar? Não. O que acontece com a produção de serotonina? Cai. O que acontece? Chega lá no profissional que receitou essa porcaria e fala, olha, eu estava legal, mas já não está fazendo efeito. O que ele faz? Dá outro medicamento. Ou da mesmo, dose. ou mesmo uma dose maior. É. Aí, tá, dopamina, equilibrou, serotonina, só que a inflamação aumenta, a dose foi maior. Começa a descer a produção de novo de serotonina. Chega lá no profissional, entre aspas, olha, não tá fazendo mais efeito. O que ele faz? Aumenta de novo a dose. Aumenta de novo a dose. E é isso daí, é uma indústria da morte. É uma indústria da morte. É isso. Gente, é uma indústria da morte. Bruna, você tem mais motivos para ter medo do medicamento do que qualquer sintoma paralelo, né? Desde que você faça um acompanhamento gradativamente consistente, diminuindo esse medicamento. Se você quiser, não, eu vou parar porque o Luciano falou. Não estou falando para você fazer nada. Estou falando o que eu considero aqui o ideal. Se você quiser, você decida por você. Mas você tem mais motivos para ter medo do medicamento do que de um sintoma, né, colateral de você abandonar essas porcarias que um dia disseram para você que era a solução. O que está acontecendo? O Marcelo, o Nicolau entrou aí, agora é o marido da Silvia, né? Tá aí o casal maravilhoso. Casal maravilhoso, estaremos juntos aí, grande. E o Dalgo colocou aqui, extrapolando um pouco. Os carboidratos seriam indiretamente um causador da depressão? Sim. Pois o carboidrato produz inflamação. Exatamente, exatamente. Carboidrato, açúcar, e o carboidrato vira açúcar. Toda a fruta, frutose, leite, lactose, tudo é açúcar, açúcar. Só tem um tipo de açúcar bom, aquele que não entra pela boca. Carboidrato, porcaria. Fruta, porcaria. Só tem uma fruta boa aqui que você pode confiar. Limão. Ou você comer moderadamente o abacate, porque tem a gordura, pelo menos você pega a porcaria do carboidrato, mas tem um retorno maior que a gordura do abacate ou a gordura do coco. Sim. Mas você não precisa de carboidrato nenhum. Isso é uma falácia. Você não tem necessidade de carboidrato. Você tem necessidade de gordura e proteína moderadamente. Porque senão a proteína em excesso vira também açúcar, glicose no teu sangue e te esculhamba, gerando inflamação. Sim. A Bruna colocou aqui, E por que eu peguei medo até de tomar um analgésico e não tenho dessas porcarias de antidepressivos? Ok. Primeiro, analgésico também tem motivo para ter medo, sim. Qualquer aspirina, qualquer anador está gerando inflamação do seu sistema digestivo. Você não precisa de nada. Química, né? O teu corpo produz ele em equilíbrio, em homeostase. E como que você coloca ele em equilíbrio? Vamos lá, gente. A gente vai falar sobre isso numa live. Repetindo aqui. Primeiro, mate o sedentarismo. Vá praticar atividades físicas. Fabiana tá morrendo de dor na perna, né? Puxei no treino com ela ontem, lá no Parque da Cidade, tá certo? Saia do sedentarismo, uma boa noite de sono, vitamina D, produzida pelo contato com o sol pelo menos 20 a 30 minutos por dia, não interessa o horário, sem protetor solar, porque é química, vai gerar intoxicação do organismo e inflamar todo o sistema digestivo. Então, exercício físico, uma boa noite de sono, noite, não é para ficar acordado de madrugada e dormir durante o dia, é à noite que o hormônio do crescimento é disparado e tudo acontece no teu corpo. Boa alimentação. Boa alimentação, E jejum, solzinho, né? vitamina D e terapia para a mente, meditação, yoga e principalmente que eu recomendo, gente, fantástico, hipnose. Hipnose. Meditação é uma forma de hipnose.
Yoga, você entra no estado de hipnose, mas a hipnose propriamente dita aplicada é fantástica. Tanto que as pessoas vêm aqui e eu falo, ó, vou mandar meditação aí, agora você vai meditar 20 minutos, a pessoa fala assim, faz essa carinha aqui. Ela tá assim, pode ser hipnose? Pode. Eu falei só para você pedir hipnose, vamos para hipnose. E a pessoa vai para o paraíso. E tem gente que sai falando, né? Na próxima você faz hipnose. Tem, o tempo todo, gente. Então vamos lá. Vamos lá. Tem bastante coisa aqui. Vamos lá. A Bruna colocou, hoje não tomo nenhum remédio por medo, peguei um medo terrível. Aí o Dalgo colocou, Luciano, qual dica você dá para amenizar a sensação de ansiedade em uma pré-prova muito importante? O Marcelo colocou, azia e refluxo. Retirei grande parte dos carboidratos e pronto. Resolveu, o Marcelo. O Marcelo é sensacional, né? Hipnose sempre. Sempre. Aliás, essa live tá hipnótica. Pois é, tá mesmo, hein? Legal. Vamos lá, qual que foi a do Dalg mesmo? A do Dalg é amenizar a sensação de ansiedade em uma pré-prova muito importante. O que vai gerar essa ansiedade? De novo, vamos entender o que vai gerar essa ansiedade. Primeiro, falta de conhecimento sobre o assunto. Então, primeiro, para você diminuir essa ansiedade, domine o assunto que vai cair na prova. Estude muito. Se prepare, né? Segundo, falta de autoconhecimento. Por que eu sinto ansiedade no momento que antecede a prova ou durante a prova? O que aconteceu no meu histórico? E aí, o melhor caminho é a hipnose terapêutica para você ir lá, direto no ponto original que gerou esse comportamento de ansiedade e fazer a ressignificação no nível inconsciente para que a pessoa possa lidar bem com o ponto da prova. Então tem algum ponto lá na vida da pessoa que fica ansiosa numa prova que faz com que tá lá no passado, né? Tudo o que a gente sente hoje tem alguma ligação com o nosso passado. Então gerou ansiedade, tem alguma coisa para ser trabalhada lá do passado, ressignificar no nível inconsciente. Você pode procurar uma psicanálise, um psicólogo, você vai fazer isso aí às vezes em 1 ano e meio, 2 anos, e você pode procurar um terapeuta com hipnose que vai resolver isso aí num tempo com certeza muito inferior, tá? Em média aí 3, 4 sessões, 5 sessões. Se a questão é ansiedade, então, molezinha. Tá? Conhecimento sobre o assunto, autoconhecimento, e o terceiro ponto é praticar esse assunto. Então, por exemplo, como que eu aprendo? Como que a nossa mente ela aprende definitivamente algo? Por emoção e por associação com emoção. Vamos falar de Antônio Damasio. 3 premissas dele. Ser humano não é um ser racional. Todo mundo fala, o ser humano é o único ser racional que existe. Nada disso. Ele é um ser emocional que por um acaso raciocina. Isso o Damasio deixa bem claro que é o maior neurocientista talvez do nosso planeta hoje, maior autoridade no assunto. Segundo, todo o nosso comportamento está ligado a alguma emoção que nós vivemos no nosso passado. Tá certo? Esse é o segundo ponto que ele deixa bem claro, que eu sempre cito nos cursos. E o terceiro diz o seguinte: todo o nosso comportamento está ligado a alguma emoção. Sim. Tá certo? Nosso comportamento é emocional. Então você entender isso daí, pratique hipnose sem moderação. Isso. Colocou hipnose sem medidas. Sem medida. Hipnose, até estava conversando com o Marcelo, eu gosto muito dessa frase que ele fala, ele repete sempre, que é o seguinte: a única coisa que pode acontecer na hipnose, que a pessoa pode ficar preocupada, é não acontecer nada. A pessoa ficar do jeito que está, mas isso é raríssimo. Né? Eu, pelo menos, nunca vi acontecer isso daí. A pessoa sai muito melhor em todo o trabalho com hipnose, com hipnólogo formado, hipnólogo sério, com competência para trabalhar com isso daí. É um relaxamento relaxamento total. Então, se você tem conhecimento sobre o assunto, esse autoconhecimento, e você pratica, como que é o aprendizado, tá, Dalg? O aprendizado ocorre por associação ligada à emoção. Como que é a minha forma de estudar? Você vai pegar meus livros aqui, são todos marcados com aquele marca-texto amarelinho, eu uso amarelo. E depois eu transformo tudo em slide. Quando eu transformo esse slide, como que eu vou já ministrar, eu já transformo o livro em um curso, aquilo que é relevante no livro.
Quando eu faço isso, primeiro, a melhor forma de você aprender é você ensinando. Sim. Quando você está construindo algo para passar adiante, você está tendo que buscar a compreensão daquilo que você vai passar. É uma forma muito boa de se aprender. Para mim é única. E a Fabiana pergunta, Luciano, como é que você sabe até a página de tantos livros que nós temos? A pessoa chega aqui, eu pego o livro, vou lá na página, está aqui, ó. E aí leio para a pessoa. Associação com emoção. Então, se você praticou associação com emoção, se você tem o conhecimento do assunto, adquiriu conhecimento sobre o assunto, a competência sobre o assunto, e se você tem a competência sobre você mesmo, conhece, né? Sócrates, conheça-te a ti mesmo, conhecerás o universo e os deuses. Na Grécia Antiga ele dizia isso, não aquele do Corinthians, o da Grécia Antiga. E, quando você atinge isso daí, você rompe com qualquer ansiedade, porque você está seguro dos 3 fatores que trazem, que quebram o medo de qualquer assunto. Conhecimento, autoconhecimento e repetição prática. Sim. Alguma coisa a mais? Não, Marcelo que escreveu aqui, repetiu a frase, né? A pior coisa que pode acontecer é não acontecer nada. Exatamente. A hipnose é fantástica, não tem nenhum efeito colateral indesejado, só colateral desejado, né? A vida melhora. Exatamente. Quer mais, Fá? Tem alguém deixando pergunta ou você que vai perguntar? Não. Vamos voltar na referente, a gente tá falando medo de medicamentos, essas coisas todas, né? Mas acho que hoje ainda o medo que mais, acredito eu, né, que mais atrapalha o ser humano, principalmente na fase estudantil, vamos dizer, né, é a comunicação. Sim. É a comunicação. As pessoas têm medo de perguntar. Isso, eu tive pessoas assim na sala que estudavam comigo, né? Eu mesma. Eu tinha medo, eu ficava na dúvida, eu queria saber, mas eu não tinha coragem de perguntar. E devido ao meu medo, eu deixava de aprender. Provavelmente, faz uma pergunta para mim. Provavelmente pode ter acontecido algo parecido com você. Faz uma pergunta para mim. Você tinha medo de falar em público? Por que eu ia ter medo de falar em público? Nossa, eu não Da onde mais. que eu ia ter medo? Qual que é o motivo para eu ter medo de falar em público? Talvez. Eu não pergunto mais. Talvez um adulto na tua infância tenha reagido assim a uma pergunta tua em algum momento, que você nem lembra. Talvez, tá, gente? Aqui eu não sei o que aconteceu, a gente não fez uma análise aqui, ou talvez até mesmo um professor. Aliás, pai, mãe e professores são ótimos para colocar trauma numa criança que vai refletir no adulto pro resto da vida se ele não fizer o trabalho de ressignificação. Eu na primeira série, eu tive uma professora que ela só gritava, e o tempo todo era cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu só ouvia cala a boca. Olha aí. E Então, o medo de falar em público? Cala a boca, nossa. cala a boca, cala a boca, cala a Ela ia boca, cala a gritar. boca. Qualquer coisa eu ia gritar comigo. Então, eu acredito hoje, né, que isso influenciou muito, sim. Eu tinha muito medo. Inclusive, depois... Ó o merchan, gente, ó o merchan. Como que acabou seu medo de falar em público? Ai, fazendo o curso comunicação. Power Comunicação. Ela foi aluna aqui do marido dela aqui, Foi porque mesmo. a gente tem um curso que é o Power Comunicação, que vai ser em março. Primeira coisa que a gente trabalha é o medo de falar em público. Sim, me livrei disso. Nossa, depois de anos e anos convivendo com isso, não era bom não, era ruim, me atrapalhou muito. E geralmente o cala-boca da professora que grita, ela não mede para falar, ela fala na frente de todo mundo. Então olha só, falar é ruim e a exposição frente aos colegas. O que você vai fazer, o que você vai enfrentar na hora do TCC? O que você vai enfrentar na hora de apresentar um projeto? O que você vai enfrentar na hora de ministrar uma palestra, um curso? É justamente exposição, mas se você no inconsciente vê que o falar em público, por causa de uma sequência de cala a boca acompanhado de um grito, e a exposição, se você tem isso no seu inconsciente como algo perigoso, que te gera um transtorno, a tua mente inconsciente, ela vai fazer o quê? Vou proteger a Fabiana. Eu travo, coloco uma fobia, porque essa exposição é muito danosa para ela. E é na mente inconsciente, você não sabe a origem, o que acontece? Você trava e deixa de aproveitar grandes oportunidades da vida, porque não entende o que aconteceu no teu passado. Manda aí. O Doug colocou aqui, eu tinha uma professora que jogava um apagador nos alunos. Criminosa. Criminosa. Em todos os sentidos. É um desserviço à educação, um desserviço à formação de um adulto seguro.
é um desserviço à formação de um ser humano que vai aprender a lidar com as frustrações da vida sem agressividade. Quando uma professora faz isso, quando um pai e uma mãe usam essa agressividade com o filho, está ensinando o seguinte: as coisas que você precisa conquistar, você resolve no grito e na porrada. O que esse ser humano que aprendeu isso quando era criança, e ele é uma repetição comportamental da criança que ele foi, como que ele vai resolver as suas frustrações na fase adulta? Porrada e grito. Por isso que você conhece muita gente inteligente que não tem inteligência emocional. Muita gente inteligente intelectual, conhecimento técnico amplo, mas que não tem inteligência emocional. Desde cedo aprendeu com os gritos dentro de casa, com a porrada dentro de casa, com a professora que manda apagador na cabeça, aprendeu que as coisas se resolvem na porrada ou no grito. E hoje as empresas, as equipes não aceitam mais esse comportamento. Não sei se o Doug ficou com esse trauma, né, de medo de falar em público, porque ele colocou assim que o dele, essa professora, também foi na primeira série, foi como a minha também foi na primeira série. Poxa vida. Quer dizer, logo no início, naquela idade, aquela fase, né, a gente passar por essa experiência. Exato. Então... Aí é complicado, né? É complicado. Isso daí traz reflexos, se não for ressignificado, e de preferência com uma hipnose que o negócio vai lá no ponto, se não for ressignificado, a pessoa vai padecer pro resto da vida toda vez que ela sentir essa ameaça que a professora ofereceu na primeira série. Não, eu sempre frequentei o quê? Só parece isso. Sempre frequentei igrejas, então isso ajudou a desenvolver a falar em público. Porque ali ele tinha que falar, Sim, então... muito bom. É isso, muito bom, legal. Muito bom, fantástico. Eu já não fiz isso, né? E até depois, em outras escolas, quando o professor falava assim, alguém lê tal coisa, quase que entrava na carteira, né? Que mesmo falando aí que era pra falar, eu não queria falar mais. Sim. Eu não falava. A Fabiana, ela teve um momento da vida dela em que, quando chegava no dia da prova, o que acontecia? Soltava a barriga. Passava mal. Em outras palavras, desinteria, diarreia. Não precisa falar caganeira, né? Não. Beleza, então não vou falar caganeira. Já entenderam, eu Já acho. entenderam. Então, o que acontecia? Não tinha nada físico, né? Nada no organismo dela fisiológico que justificasse essa diarreia. Era emocional. Era o medo mesmo. Era o medo desproporcional à prova. E quando a mente inconsciente, não a Fabiana, porque isso daí está no inconsciente, quando a mente inconsciente foi desmascarada, e assim mesmo, desmascarada, o que acontece? Puf, nossa, é mesmo, não tem sentido. E perde a graça, a brincadeira. Acaba. É assim que acontece. Certo? Olha lá, haha, Fabiana. A pior coisa é ouvir a professora falar: vou sortear alunos para responder as perguntas que vou fazer. É verdade. Pois é, olha, e dependendo, se você tem, por exemplo, dentro da tua casa, uma criação em que você é incentivado a falar em público, a cantar a musiquinha da escola, a contar historinha para as visitas, ao invés do pai falar assim, quando o adulto fala, uma criança cala a boca, a mente inconsciente não sabe que você cresceu, não sabe que você ficou adulto, acha que a criança continua ali e ela sente, tem um monte de adulto na empresa que ela trabalha falando, então ela tem que calar a boca. Sim. Inconscientemente é isso que acontece. Então o que acontece nessa situação? A pessoa ela dá uma travada para se proteger disso daí. Por outro lado, quando ela é incentivada a se apresentar para a família, tudo, olha, vem cá, titio chegou, canta pro titio a musiquinha, conta pro titio a historinha, mostra pro titio tudo que você aprendeu, tal. O que acontece? Quando a professora faz o sorteio, tem uns, você já deve ter presenciado aluno que fala: deixa eu, professora, deixa eu responder, sim, me chama. Eu ficava até assim, meu Deus, aquela inveja branca, né? Puxa, por que eu não consigo fazer isso, né? Eu tinha vontade, mas o medo não deixava, me travou. Nisso, graças a Deus, meus pais me ajudaram com que eu fosse muito cara de pau. Gostava desse desafio. Quem quer vir aqui na frente? Opa! Eu já ouvi o contrário. Fica quieto, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Sabe esse famoso ditado? Eu vi muito isso. Geralmente, o burro, quem solta uma frase dessa para uma criança, na verdade, o burro só está em quem fala. Não é quem abaixa a orelha. Verdade. Quem abaixa a orelha é vítima. Né? Burro é quem fala isso. O Doug colocou aqui, sobre minha barriga, né, que soltava. Eu tenho isso.
Quando fico muito ansioso, minha barriga dá bug, que é difícil controlar. Certo, certo. Não tem jeito. A sua mente inconsciente dizendo: vou te travar para você não passar por essa dor que você viveu lá atrás e que doeu muito. Ela não tem noção que aquela criança já não existe mais, virou um adulto. A mente inconsciente permanece criança para o resto da vida. É infantil a mente. Lembra do filme do Incrível Hulk? Sim. Passava até o seriado na TV nos anos 70 e 80, tinha um seriado. Mas o que é o Hulk? O Dr. David Banner é a mente consciente dele. O Hulk é o alter ego, né, do David Banner. O Hulk é a mente inconsciente, birrenta, que não aceita o não, que coloca a sua frustração para fora com violência, que não sabe resolver as coisas, que é tudo agora, imediato. Tá certo? Então todos nós temos esse Hulk não entende que a frustração se resolve de outra forma, não entende o mecanismo de defesa, não entende que esse mecanismo da infância muitas vezes não serve mais para a fase adulta. O que acontece aí? A Luana colocou: eu aqui faço shows e apresentação desde pequena, risos. Ela deve ser bastante comunicativa, dá pra ver, né? Sim. Não tem. Então você é do grupo dos caras de pau que nem eu, Luana? Responde aí pra mim pra saber. No bom sentido, logicamente. Cara de pau no bom sentido, né? Aquele que é sem vergonha no bom sentido, né? Que é muito bom se lançar à frente e quebrar barreiras, né? Enfim, como diz meu amigo Marcelo Nicolau, ousar. Gosto de citar as pessoas que sempre colaboram, né? Com o nosso trabalho. Então é isso daí. Inclusive, até quando eu fiz esse curso, né, no dia da formação, nossa, foi um alívio tão grande para mim, aquela sensação de vitória. Qual curso? O Power Comunicação? O Power Comunicação, né, que, nossa, eu consegui quebrar isso, rompi essa barreira, né. Inclusive, lembra, eu chorei tanto no dia. Chorou muito a Fabiana. Chorei na hora muito, porque foi emoção demais, porque desde criança isso me incomodava. Sim. E eu me vi livre daquilo. O Power Comunicação, ele termina muito emocionante. Muito é uma lindo, coisa que lindo. mexe com as pessoas assim demais. Então, a Fabiana, ela se emocionou demais, ela me abraçou na hora, né? E soluçava, né? Foi. Soluçava de chorar, estava livre desse problema. Agora, nos cursos, quem vê o curso, a Fabiana pega o microfone tranquila, fala lá na frente, enfim. E a Luana disse que é mesmo cara de pau, que nem a gente, né? Bem-vindo, né? Bem-vindo ao grupo. O Davi colocou agora também, ó. Como se preparar para uma expectativa? Pois dela pode gerar frustração ou bem-estar. Mas até que nível podemos controlar isso? Bom, primeira coisa que expectativa não presta para nada, só para frustração. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Isso a gente está falando um outro grau, tá, Davi? É importante a gente entender isso. A gente já está mudando aqui o paradigma, mas é muito importante o que você falou. A melhor forma de você obter algo é não querer esse algo. Olha, vai na contramão, tá? Não precisam compreender isso que eu estou falando. Isso daí é num outro estágio, mas vamos falar sobre isso daí. O querer algo é prejudicial. Aquilo que você libera, que você desapega, vem até você muito mais fácil do que aquilo que você está apegado. Aquilo que você espera demais faz com que você não aceite a frustração de não obter. Tendo a frustração e potencializando essa frustração, você vai minando as suas condições de traçar uma nova estratégia, focando no resultado desejado. Tá certo? Eu acabei de falar de não querer, né? Mas focando no resultado desejado com uma nova estratégia, mas aquele negócio sem colocar a pressão para conseguir algo. Apenas curta a jornada, viva que esse algo vem. Quanto mais você desapega, mais as coisas vêm até você. Aquilo que você segura, você não dá liberdade para fluir pelo universo, para ir e voltar. Tá certo? Fui claro nisso, Dog? Expectativa é um problema. Primeiro, como controlar, então, essa mania que nós temos de criarmos expectativas? Primeiramente, é um exercício diário de curtir o agora. Saber que todo o passado já perdeu sentido
só serviu como experiência. Todo futuro ainda não chegou ao seu momento e viver o agora. Curta o agora. Curta. Hoje, pessoa que precisou vir para cá, que a gente atendeu, né, exclusivamente num dia fora, né, dia da semana fora do dia que ela costuma vir. A questão que eu trabalhei com ela foi justamente deixar as coisas seguirem, experimentar a dor, sentir a dor, viver a dor, para poder iniciar uma compreensão dessa dor. Quando é comemoração, viva a comemoração, viva tudo isso que envolve esse resultado que foi conquistado, mas também viver a dor, experimentar a dor e aprender com a dor. Expectativa realmente é a mãe da decepção, está escrito aqui lá para mim. Quem que colocou? Marcelo que colocou. Ok. Então, o Dal colocou aqui, ó. Me deu bug agora. Okay. Na aula de quântica, trazemos à existência nossos pensamentos. E aí, no caso da expectativa e a ordem do não querer, onde consigo separar essas duas coisas? Expectativa de querer algo? Não. A gratidão. Deixa solto. Deixa solto. Agradeça por tudo que está acontecendo na tua vida. Aquilo que não é importante, a gente gravou uma live sobre isso. A vida nem sempre, quase nunca dá aquilo que queremos, mas sempre dá o que precisamos. Se você entender isso, tudo fica mais fácil para você agradecer. E quando você agradece, você começa a mandar uma mensagem para o teu inconsciente que está tudo bem. Está na dor, agradeça a dor. Ela vai passar, mas o aprendizado dessa dor vai permanecer. E você vai se tornar mais forte que você era antes da dor surgir na tua vida. O universo é perfeito, né? Sabe bem como está trabalhando, fazendo. É perfeito. É interessante mesmo. Até inclusive quando você fez comigo há pouco tempo, lembra? Que eu fiquei, eu não lembro o que foi, que eu fiquei naquilo. Ai meu Deus, não sei o que, preocupada. Até um dia que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não quero nem saber mais. E o que eu dizia pra você? Você falava, para, calma, solta, deixa rolar, né? Deixa rolar. E eu soltei mesmo. Eu soltei e o negócio aconteceu. Pois é. Eu falei, nossa, foi só, eu tinha até esquecido já. Aí aconteceu. Tem alguma coisa aqui? A Bruna, quem colocou aqui? Não, nada? Não. É que aí acho que fica voltando. Ah, legal. E aí, Dog, como é que foi aí? Um coraçãozinho. Show, coraçãozinho nosso pra você também. O que mais aí, Fá? Não, aqui não tem mais ninguém fazendo pergunta. Deixa eu ver aqui. A Luana tinha colocado aqui, valeu, Luciana. Agora desceu. É que algumas pessoas você chama ela de chata. Por causa dela, acho que ela fala bastante, ser bastante comunicativa, né? Não ter vergonha, né? Entendeu? Ok. Louco é quem me diz, chato e louco é quem me diz, e não é feliz, não é feliz. Acabou. Alegria demais, gente, alegria demais, uma pessoa muito bem resolvida, ela também incomoda, porque a maioria está na sintonia da dor. Tony Robbins, né, que é um grande treinador internacional, diz o seguinte: a psicologia das massas é a psicologia da dor. E o Leandro Carnal, eu gostei de uma entrevista que eu vi dele, uma palestra, eu acho, que agora eu não lembro, que foi aí nas redes sociais. E aí ele diz o seguinte: você quer realmente fazer um teste para descobrir quem realmente gosta de você, é seu amigo? Chega para a pessoa e diz o seguinte: nossa, minha vida está maravilhosa, financeiramente está tudo acontecendo bem, parte material totalmente maravilhosa, meus relacionamentos estão sensacionais, minha vida profissional só decolando. Você vai perceber que a grande maioria das pessoas tem um olhar de decepção, porque tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Isso é cruel, tá? Dois tipos de pessoas nesse mundo. Eu faço parte do primeiro grupo, graças a Deus, que é um grupo maior. Primeiro grupo, pessoas que não estão nem aí para os seus problemas. Elas já estão com problemas demais, então ela não vai focar no seu problema, vai querer resolver só o problema dela. Até uma mãe, ninguém faz nada para os outros, a pessoa faz para si mesma. Até uma mãe que cuida, tem toda a preocupação cuidando dos seus filhos, ela não faz pelos filhos, ela faz por ela, porque a dor de ver o filho sofrendo é muito grande e ela não suporta. Então, para se proteger dessa dor, ela dá todo o cuidado para os seus filhos, mas é para ela. Então, primeiro grupo, pessoas que não estão nem aí
para os seus problemas, porque ela já tem problemas demais para resolver. Eu sou desse grupo, tá? Não estou nem aí para os seus problemas. Agora, lógico, né? Na brincadeira aqui, eu descobri também por outro lado que a melhor forma de eu fazer o bem para mim é oferecendo o meu melhor para os outros. Mas eu faço para mim, não é para os outros, tá? É interesse. O segundo grupo, que é o menor, graças a Deus, é aqueles que estão felizes por você ter um problema pior do que o deles. Tá? Entender isso é importante. Diz aí, Pá. O Marcelo já pôs aqui, quando você cria expectativa, você represa o hoje. O ocorrer, o realizar, o aqui, agora. Perfeito. Aí a Michelle colocou, muito Perfeito. proveitosa a live hoje. Verdade, eu vi também Leandro Carnal. Amigos na dor é fácil, risos. Aí a Luana colocou, concordo com o Luciano, show demais a live. Aí o Marcelo colocou, os amigos perdoam tudo, menos o seu sucesso. Sensacional. Gente, olha, papo de velho, né? Na minha época, né? Na minha época, essa live ia ser o seguinte, gente, vai ter um papo cabeça. É verdade. Lembra do papo cabeça? Lembro, papo O termo cabeça. antigo isso daí. E eu só sei porque eu vi esse termo no YouTube, tá? Não vivi essa foi, época. né? Verdade, Só no YouTube que eu descobri Alguns isso. vídeos aí. Alguns vídeos aí. Legal, gente. Papo cabeça foi muito legal. Foi mesmo. Realmente essa live está assim demais, como a Luana colocou aqui, né? Porque até pra gente, né? Aprendemos mais. Sim, o tempo Tá todo divertido, aprendendo. tá gostoso esse troca de informações aqui. Pois é. Gente, antigamente era eu falando de frente para a câmera assim, ó. Hoje, esse bate-papo, o que a gente conseguiu formar aqui? Um grupo de pessoas que sentam ao redor de uma mesa para falar sobre a vida, sobre valores, ao invés de seguir a boiada que está vendo novela, está vendo futebol. Nada contra. Sim. Nada contra, mas eu não vejo novela hoje agregando valor, não vejo futebol agregando valor. Eu não vejo. Também não tem nenhum problema quem assiste. Já fui muito de assistir futebol. Mas a gente se reúne aqui para bater um papo sobre coisas importantes da vida. Isso é muito válido, né? Ao invés de ver da Atena, por exemplo, ver aqueles negócios lá que espreme e sai sangue. Fala aí, o que tem aí? O Daug. Gente, agora eu não sei em que grupo me encaixo. Eu fico feliz em ver alguém bem, mas não sei se é um bem pra mim, no caso, o primeiro grupo. Ou o segundo. Bom, eu me sinto parte do primeiro grupo, né? Mas, a Mentes Vencedoras agrega valor. Quem colocou aí? O Marcelo. Marcelo, show de bola, show de bola. Né? Marcelo é sensacional. O que acontece assim, é deixar fluir, não represar o presente. Eu achei sensacional o que o Doug falou. Não represar o presente, deixar fluir, deixa solto que o negócio... Eu falo, é uma frase que eu falo o tempo todo. Desacelera que tudo vai mais rápido. Solta! Verdade. Solta que o presente voa para um futuro maravilhoso. Solta. Mas Se você aquele- não soltar, você represa o presente, como o Doug falou. Mas as pessoas estão tão presas ao medo que tem medo de soltar. Preso ao medo, medo. Aham. né? É o medo do que causa medo do livrar-se do medo. Aí lá vem. Fala. Ó o Daug que tá te promovendo. Luciano, deveria ter um espaço no canal aberto na TV. A Luana, verdade, aqui em casa tá sempre chato ver futebol e novelas. Troco tudo por estar aqui na live. Ok, Marcelo, que show, gente. vai sem pressa, mas sem perder tempo. Sim, sim. Sem pressa, mas com agilidade. Sim. Né? E É a responsabilidade, tempo. Mas né? veja bem, quando você não tem pressa, o que é a pressa? É preocupação demasiada com o futuro. Eu me apresso porque eu estou achando que não vai dar tempo. Sim. Então eu vou sem pressa. Quando eu vou sem pressa, eu estou dizendo o seguinte: esquece o futuro, foco no presente. Se eu consigo focar na minha tarefa agora, eu consigo colocar agilidade. Eu não consigo ser ágil quando eu estou com a cabeça no futuro, porque eu não estou vendo o presente. Sim. Mas quando eu estou vendo o presente, a agilidade vem, porque eu estou no momento, eu estou na atividade, eu estou na ação, eu estou na construção. Muito bom, show Sim, de bola. Legal. O Dago colocou aqui, Luciano, eu não fui autor da frase da ansiedade, não. KKK, foi o Marcelo. Legal.
Dog sensacional, legal. Todos vocês são valiosíssimos, eu acho muito legal essa conversa aqui. Eu lembro que há 4 anos atrás, quando eu saí da depressão, e foi uma coisa tão rápida a mudança ali na nossa vida, né? Eu acabei apresentando um quadro na TV Bandeirantes, aqui na Band, aqui da nossa região, Vale do Paraíba, em São Paulo, região de São José dos Campos. Eu apresentei um quadro no programa da Band. E assim, eu não me identifiquei muito com aquele ambiente do que acontecia ali, não era minha praia. Eu sou isso aqui que vocês conhecem e tal. E aí eu senti essa necessidade, num determinado momento. Eu procurei a produtora do programa e fui averiguar, porque tinha horários rápidos na Record, ao invés da Band. Essa produtora trabalha com a Band e com a Record. Você lembra o que a pessoa falou para mim, né? Luciano, escuta o que eu vou te falar. O futuro não está na televisão, está na internet. Você pode entregar todo esse conteúdo na internet, você vai ter realmente muito mais inserção de levar a sua mensagem ao público na internet do que num programa onde a pessoa perdeu o programa, acabou. Verdade. E na internet fica gravado. Né? Então, gente, isso daqui é uma conquista muito grande, porque quando estamos nessa live, em torno daqui dessa mesa, é um bate-papo, parece uma família que se reúne toda noite para falar de coisas boas. E isso daqui, programa de TV, nenhum programa de TV possibilitaria que a gente tivesse essa interação que estamos tendo aqui. Verdade, que mais do que uma live, né? Além de a gente agregar conhecimentos e ganhar conhecimentos também aqui, nós estamos fazendo um grupo de amizade muito grande. Sim. Todo mundo aqui vai O Dal que já conhece o Marcelo, que já conhece a Luana, que já conhece a Bruna, que já conhece a Sandra. Está começando a formar uma coisa deliciosa. De vez em quando o Fabinho aparece, hoje a Michelle interagiu, a Selma está o tempo todo aqui, a Rogéria Bordella aparece. Enfim, gente, o Marcelo Seito, a Eliane, não vou falar mais porque tem muita gente, se eu for falar aqui a gente vai até amanhã falando, né? Pois é. Então, sensacional. Aí a Luana colocou aqui, bora ser feliz, gente. Melhor coisa que tem é adquirir conhecimentos nessa vida. E o Dal colocou, agora entrou o Lucas. Show de bola, seja bem-vindo, Lucas. Né? Seja bem-vindo. Ainda dá tempo da gente participar bastante aqui. A mãe dele sentiu falta dela hoje, é a Cláudia. A Cláudia, cadê a Cláudia? Tá tudo bem com a Cláudia aí em São Gonçalo, bela cidade. É verdade. Né? São Gonçalo fica ali no início da Mário Covas, né? Da rodovia Mário Covas, que vai para o Espírito Santo e sobe a Bahia, né? A 101, não é verdade, ô Dog? Me corrija se eu estiver errado. O Marcelo colocou aqui, teia de experiências, né? O Rogério Belo. Internet vai ficar mais forte em pouco tempo. O Dalgo, minha mãe está sem net em casa. Legal. Mas assim que ela colocar, né, a net empresa ou internet? Internet, está sem internet. É internet? Né? Ah, tá. Porque se for a net é só mudar de operador. É verdade. Eu mudei. A Fabiana fica com medo de falar essas coisas. Eu mudei e não me arrependi, estou muito feliz. Fora net, não dá não. Não dá não. A gente não conseguia fazer live direito. Não conseguia fazer live Aliás, direito. não conseguia nem entrar, né? É verdade, estava complicado. Não tinha condições. Legal. Eu falo mesmo. Gente, Eu falo mesmo. Prestou um mau serviço, eu entrego. Pois é. Vamos lá. O Rogério falou aqui que, né, que a internet vai ficar mais forte em pouco tempo. Realmente, nós vem fortalecendo mais ainda. Tudo está vindo para a internet. A TV está morrendo, né? Eu, pelo menos, eu não assisto, novelas. gente. Eu não assisto TV. Se tem alguma reportagem que eu queira ver, eu vou na internet, eu seleciono o que eu quero ver do que ficar vendo porcaria. Eu vejo a pessoa no Facebook revoltada com o Big Brother. Eu não fico revoltado porque eu não assisto. Nem eu. Se a pessoa não assiste um negócio desse, não dá audiência, não tem patrocinador, não entra dinheiro, eles cancelam o programa. A pessoa está reclamando porque está assistindo. Verdade. E se assistir jornal, só tem tragédia, só vê notícia ruim. O que eu quero ver, eu seleciono. Quero ver economia, quero ver risada, informações para tomada de decisão. Vou assistir filmes que engrandecem, né, o conhecimento sobre o ser humano, geralmente na Netflix, alguma coisa assim. Documentários. Né? Maravilhosos. Maravilhosos. Ou seja, YouTube. Né? YouTube hoje permite, né, muito. E o tempo que eu usava para TV, hoje aqui, ó, leitura, o tempo todo. Né? Leitura. É isso aí. Bom. Show? Show, né?
Eu estou adorando. Por mim, eu não pararia a live, né? É verdade, está Mas sendo muito prazeroso. o horário aqui está avançando. Então vamos lá. Porque dormir também, dormir cedo faz bem. Olha lá, 2 anos sem TV aberta, não perdi? Nada. Concordo. Quem falou? Marcelo. Marcelo, também não perco nada. Não mesmo. Nada, nada, nada. Bom, gente, primeiramente agradecer a sua audiência, tudo que a gente faz aqui. Se você não existisse, não estivesse com a gente aqui, não teria motivo para a gente estar todas as noites, às 22 horas, ligando aqui o celular, conectando no Facebook. Você é realmente o motivo de tudo isso. Eu e a Fabiana só temos que agradecer todo esse carinho, toda essa participação, toda essa troca que a gente está tendo aqui, essa sinergia, né? Sim, maravilhosa. Então só tem que agradecer. Se você ainda não curtiu o recadinho do coração, se você ainda não curtiu a minha página, curta já. É só dar um cliquezinho lá, você não perde nada. Clicou, você fica atualizado, porque dia 15 de fevereiro o meu perfil sai do ar e eu só vou interagir com você por aqui. O que acontece aí? O Dalmi colocou aqui, ó, falando em jornal, hoje passou no jornal que neurocientistas conseguiram mapear uma área do cérebro relacionada à depressão. Ele colocou lá em cima, palmas aos nossos heróis neurocientistas. Neurociência avança maravilhosamente. Pois é, sempre, né? Sim. A Luana, a galerinha é demais aqui, navego na net, mas não deixo a rádio de lado. Show, legal. Muito fantástico. Muito bom, muito bom. O que mais, fala? É isso. Então, vamos lá? Vamos deixar o encontro marcado para amanhã, 22 horas. Amanhã nosso encontro marcado novamente, né? Sobre o que a gente vai falar, já sabe? Ah, Carol! Cheguei atrasada, ela chegou para dar tchau pra gente. Não, ela chegou para dar play, porque agora vai sair, vai ficar gravado o vídeo, ela vai poder assistir inteiro. Mas amanhã ela vai chegar adiantada e vai acompanhar com a gente. Carol é sempre bem-vinda. Um abraço, um beijo para você e para toda a família, Carol. É isso aí. Certinho, Fá? Inclusive, acho que amanhã nós vamos estar com o irmão dela, né, Felipe? Oh, legal. A Luana tá agradecendo aqui, obrigada por tudo, a cada momento de hoje, valeu mesmo. A Silvia, boa noite, muito grata, valeu, ótima live, bom descanso, abraços. Gratidão, Silvia, um forte abraço. Casca no bico aqui. Legal, Dalg é sensacional, que amizade legal feita por aqui. Pois é, um povo animado aqui, hein? Povo animado. Muito legal. Então, vamos lá. Rogério tá dando boa noite aí, se despedindo. Uma boa noite. Qual o tema da próxima live? Isso eu deixo para a Fabiana. Diz aí, Fá. E não decidi ainda, não. Ela não decidiu, ela decide amanhã. Amanhã, umas 2 da tarde, ela me avisa. Olha como é que é o negócio aqui. O Dalg tá Tá certo? Olha como é que a gente né? solta o negócio. Amanhã ela me conta. Alguma sugestão aí, Dalg? Se tiver alguma sugestão, né, ué? Legal. Por quê? Qualquer coisa, deixa aí. Deixa aí que a gente vai estudar. Isso. E amanhã, 2 da tarde no máximo, a gente tá colocando aí, postando aí o assunto de amanhã. É isso aí. Tudo bem? Tudo bem. Ah, a Selma também dando boa noite aqui. Boa noite, Selma. Se despedindo. Olha, a Selma tava quietinha lá, hein? Olha, eu tava assistindo inteirinho. A Selma, ela faz ali, é o mineirinho, quietinha, só observando. Tá só absorvendo os conhecimentos de todo mundo. Tem uma pessoa que eu acho muito legal o trabalho dele na internet, que é o Eduardo Marinho, né? Apesar de lógico, né? Ninguém é obrigado a concordar com tudo. Sim, claro. Né? Eu tenho algumas visões diferentes do Eduardo Marinho, mas ele faz um trabalho que eu acho sensacional, interessante demais na internet. E a página dele é Observar para Absorver. Olha que legal o nome, fantástico. Observar para Absorver. Está aí a indicação. Eduardo Marinho faz um trabalho, tem uma linha de pensamento em alguns pontos muito parecida com a nossa. Sim. Né? E recomendo. Outra recomendação, antes da gente fechar aqui, pessoal, na sexta-feira eu gravei a live sobre como que eu me livrei, né, da diabetes em menos de 30 dias, me curei em menos de 30 dias sem medicamento. E eu vou indicar um livro muito importante para você, que segundo o Dr. Ronald Zancan, né, se você chegar até a página 30, ainda com coragem para comer carboidrato, qualquer porcaria, produto industrializado, enfim. Se você chegar à página 30 com essa coragem, você é um guerreiro realmente poderoso. O nome do livro é Barriga de Trigo. Tá? Pode procurar, vai lá no site da Saraiva, faça a sua aquisição que vale
muito a pena. Inclusive a capa dele são 2 pãezinhos franceses, assim, né? Deus me livre! Legal. O Dalgo colocou aqui, PNL, coach. A Luana colocou aqui, ó, PNL, coach, outras ideias. Luana que colocou. Aqui não aparece quem é aqui pra mim, só aparece um... Falar sobre PNL, coach, outras ideias. Show. A Sabrina, maravilhosa live. Ah, a Sabrina tava quietinha, ela também. Sabrina! Gratidão, aqui Sabrina. também só observando. Legal, legal. Sabrina é sensacional também. Pois é, ó. O Dalg, poderia ser algum tema relacionado a se proteger dos ataques do marketing. Opa! Muito Show boa. de bola, show de bola. Mais uma aí legal. Subliminar. Sim, marketing sim, subliminar. sim, É verdade, sim, isso tem ótimo. muito, né? Ótimo. Eu vou levantar aqui. Muito isso. Gostei dessa. Gostei. viu? Amanhã, pode A ser? gente sempre comenta sobre isso, né? Vai ser em torno disso amanhã. Vamos, Vai ser em torno vamos. disso amanhã, tá, gente? Amanhã vai ser, eu não sei ainda o tema, o título que eu vou colocar, mas o tema vai ser como a gente se defender do ataque do marketing. Subliminar. Mostrar algumas das estratégias. Tem a subliminar, tem a outra também que está sendo, né? O povo vem atacando aí, né? Na verdade, praticamente subliminar toda essa questão que o consciente não capta, vai direto no inconsciente. Sim. E aí o negócio Sim. pega. Beleza? Vamos lá? Beleza. Tá, a Luana aqui já deu um tchauzinho pra gente, boa noite. Então, boa noite também, Boa né? noite, boa noite, Luana. pessoal. Tamo Eu junto. também já vou me despedindo aqui. Tá se despedindo? Estou me despedindo já. Boa noite, um abração a todos. Gratidão, né, pelo... vamos dizer que pela companhia, porque aqui foi uma companhia, né? Foi assim, um grupo legal aqui, muito Show. gostoso. Sensacional. Então, um abração e até amanhã no nosso encontro marcado na próxima live. Exato. Então, se você gostou desse vídeo, nos avise com a sua curtida. Se você quer deixar sua sugestão, comentar algo ou perguntar, deixa aí que a gente vai responder. E se você achou que é importante para alguém assistir esse vídeo, compartilhe para chegar ao maior número de pessoas. Se você estiver assistindo, não ao vivo, né, mas estiver assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal para que você possa se manter aí atualizado. Coloca no sininho lá, plim, 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 clica no sininho, que daí você vai ter sempre notificações das novidades do nosso canal. Ok? No mais, agradeço a tua audiência. Estamos com o encontro marcado amanhã às 22 horas. Te vejo lá. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau.